De cara, pra gente poder passar, porque é aquele praxe, né? Como é que você começou? A gente geralmente pergunta porque é bom. Eu acho que quem tá assistindo a gente, assim, e não só gosta de ver comédia e piada, mas quer seguir um ramo, é legal você saber como é que o cara começa pra saber que, pô, cada um tem sua origem, que você não precisa ser o cara que nasceu quando Júpiter se alinhava com Capricórnio, entendeu? Todo mundo pode ser, até onde eu saiba. Eu sou da teoria do Ratatouille. Sabe do Ratatouille? Que um Sim. cozinheiro pode nascer em qualquer lugar? Uhum. Então, acho que o comediante pode nascer em qualquer lugar. Né? Às vezes tem um comediante que hoje é cozinheiro e não sabe que não está exercendo a comédia porque não sabe exatamente como transformar essa aptidão natural dele numa profissão de fato. E segue outro caminho. Então, eu sou dessa filosofia. Eu acho que um comediante pode nascer em qualquer lugar. E eu criei uma escola Nova Comedy justamente para receber essas pessoas que, como eu, não teriam uma oportunidade de desenvolver essa aptidão, assim. Sabe aquela pessoa que nasce engraçada, que gosta de entreter os outros, que gosta de divertir os outros, e às vezes não sabe como começar? Eu acho que qualquer um tem oportunidade de começar, assim. Acho que a comédia é bem democrática nesse sentido, graças a Deus. Pô, isso é muito maneiro, porque até então, cara, ainda mais no Brasil, né? O que a gente mais ouve pô, eu me amarrava em comédia, mas, pô, eu não sabia inglês, então como é que eu ia estudar com os livros dos caras lá de fora? Pô, tudo que eu Vendo precisava vídeo, era... pessoal, só tinha de lá. Era complicadaço. Então a gente tem uma galera de fato que desmistifica a comédia, traduz pra nossa língua e pode te ajudar, é muito maneiro, cara. É muito bom, com certeza. E eu ia já te fazer uma pergunta de cara. Opa, suave, meu parceiro. É nóis, pô, tamo junto, tamo together. Tamo together, é muito bom. Eu falo isso direto aqui. Eu ia te fazer essa pergunta, cara, justamente porque é um padrão de eu ouço aqui. Ah, cara, por que você começou? Ah, eu comecei porque eu era o engraçadão. Todo mundo fala assim, pô, cara, tu tem tino pra comédia. É uma regra? O cara geralmente precisa ser o engraçadinho da turma ou aquele cara esquisitinho, todo mirradinho do canto da turma também, do fundão, que era caladão, consegue ser um comediante também? Pô, cara, ótima pergunta, viu? Porque eu, por exemplo, eu sou um cara super tímido. Eu sou muito, 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 muito tímido. Se você me colocar numa roda de pessoas e eu não conhecer ninguém, você vai me ver calado no canto, parado, observando. Que eu sou um cara observador também. Eu fico observando ali. Acho que o comediante, ele é muito mais fácil você separar o comediante como o observador do que como o engraçadão. Sacou? Eu acho que se o cara é observador, ele tem mais chance, tem mais tino pra fazer comédia do que o cara que é o engraçadão. Porque às vezes o cara é engraçadão, é um espalhafatoso e tal, não sei o quê. Ele é um bom entertainer, né? Ele é um cara que consegue divertir a plateia. Ele é um showman, mas não é o cara da comédia. Ele não consegue criar piadas engraçadas, coisas assim. Você esbarra muito com isso, assim. Então eu acho que o observador, ele tem mais chance, independente dele ser tímido, se ele ser extrovertido ou introvertido, se ele tem esse poder de observação, ele vai ter mais chances de criar piada. Porque a piada está justamente no que a gente observa e que ninguém mais observa. A piada está justamente aí, naquela coisa que claramente tá diferente do normal, né? Porque a comédia é aquilo que sai do normal, né? Sim. É a fuga do cotidiano, é a quebra da expectativa, é a quebra do que deveria ser. Então, se você consegue observar isso melhor do que as outras pessoas, a chance de você apontar isso no palco e fazer com que as pessoas percebam as inconsistências e incoerências da vida e riam disso com você é muito maior. Então, não basta ser o cara engraçadão. Tem que ser o cara que observa. O cara que se Tem as liga nas sacadas. coisas. Tem a sacada, exatamente. A comédia tá na sacada, principalmente o stand-up, né? Eu falo comédia, mas a comédia ela é muito ampla. Sim. Eu acho que hoje tá tendo muito isso também de resumir a comédia a stand-up. Tudo é stand-up, tudo é stand-up, tudo é stand-up. Esse é o meu stand-up e o cara tá de personagem, ou o cara tá fazendo outra coisa que não é stand-up e fala que é stand-up. Então, stand-up é um segmento de comédia. Você tem vários outros. Você Sim. tem a comédia de improviso, você tem a comédia de sketch, você tem a sitcom, você tem a palhaçaria, você tem um monte de segmentos dentro da comédia. Sim. E a stand-up é um deles. Sim. Aí as características do stand-up é aquilo, né? O Hoje texto ele tá autoral. mais famoso, mas não é o único, né? Não é o único. Existem shows de humor que tem um pouco de stand-up. Saca? Então, é legal a gente ter essa diferenciação, já que é um podcast sobre comédia, então a gente falar um pouco dessa parte técnica aí Isso é maravilhoso. Sim. de diferenciar o que é comédia. Comédia é o que te faz rir.
Existem várias formas de te fazer rir, o stand-up é uma delas. Se a Exato. gente for falar de stand-up, a gente vai falar de... Agora, o palhaço é o palhaço, também vai te fazer rir. O mágico pode te fazer rir. E nem por isso ele tem um setup e um punch, né? Nem... Setup e punch, eu acho que, por definição de piada, eu acho que ele tem que ter. Tem. Por mais que seja algo físico, algo A não partitura de corpo verbalizado... ainda conta como um setup e um punch? Conta, com certeza. Tudo que você preparar e depois você Dessa disrupção. Isso, a disrupção, você está criando ali um setup e um punch. Se eu falo para você, se eu uso da ironia e falo, eba, tirei nota 0 na minha prova. Tipo, tô usando sarcasmo ali, sei lá, posso usar, ou posso nem fazer isso. Tipo, alguém pode falar assim, cara, tua mulher tá te traindo com outra. Pô, só físico. Mas é um punch isso aqui, é contradição, né? Tipo, Sim. tô indo ao contrário, o caminho contrário do natural. Minha reação natural seria, meu Deus, não. Agora eu tô, vou poder me separar. É o olhar diferente, o olhar de encontra, uma incongruência. Isso, uma incongruência, exatamente. Caraca, Obrigado. Você tá vendo muito que hoje bom. o que é isso, cara? Moleque. O dicionário tá aí embaixo, cadê? Tá, com certeza. No telefone. Vamos falar da origem, então. Já que a gente tocou nisso, cara, eu vou contar um pouco da minha história, então, pra você. Vamos lá. Sim, por favor. Pra quem não me conhece, que acredito que seja a maioria, porque eu não sou um cara muito popular. Eu sou o cara mais eu sou formador Underground, sou underground. Sou formador de novos humoristas. Tem humoristas que você consome que você nem sabe que tem um pouquinho do meu dedinho ali ajudando ele, guiando e tal. Mas eu sou um cara que eu sou formado em técnico de informática e sou morador de Inhaúma, filho de professora. Não tenho nada de arte, assim. Nada de arte. Não tenho nenhum artista na família, nenhum empreendedor na família, nada disso. Então, como é que eu caí na comédia, que hoje é a minha vida há 15 anos, que eu não faço um bico, não faço um outro trabalho que não seja trabalhar com a comédia, a criatividade e a comunicação? Como é que isso aconteceu? Como é que isso surgiu? Cara, foi muito por acaso, assim. Na época, era 2008, eram os primórdios do stand-up, assim, no Brasil. Bem no início. Bem no início, assim, de virar... Quando eu digo primórdio do stand-up, tá, gente? É claro que você vai ter vídeo de... por exemplo, tem vídeo do Chico Anísio fazendo stand-up nos anos 60 no Roquete Pinto. Se você procurar no YouTube, você vai achar. Né? Você tem o José Vasconcelos fazendo... Sim. Então, você vai achar ali algumas coisas. O monólogo que o Jô fazia quando abria o programa dele também não deixa de ser um stand-up ali. Então, o stand-up ele existia já. Só que, como movimento cultural, ele se iniciou com a formação dos dois maiores grupos de comédia do Brasil, que foi em São Paulo o Clube da Comédia e no Rio de Janeiro o Comédia em Pé. Comédia em Pé. Esse movimento começou a partir de 2003, assim, talvez possa estar equivocado, mas nessa faixa Foi por aí. ali. 2003, 2003 a 2005. Foi esse nascimento desse primeiro movimento de stand-up como movimento cultural. Da galera fechar teatro, fechar bar e falar, isso aqui é um show de stand-up. Que é o que não acontecia antes, né? Não tinha essa classificação. Então, começou-se por ali. Aí veio uma outra geração, em 2005, começou uma outra geração de open mic. O que é open mic, né? Para quem não está familiarizado com esse termo. Open mic é o microfone aberto. É a oportunidade que o cara iniciante tem de mostrar o seu trabalho num show de verdade. Né? Então, começou os open mics desses grupos que eu falei. E aí se formou outros grupos. E aí, desses outros grupos, também fizeram open mics. E outras gerações surgiram, e aí os comediantes hoje são... Mas estou falando de uma época lá que eram menos de 100 comediantes do Brasil inteiro. Sim. Hoje a gente não tem ideia de quantos tem. Tem 100 só aqui no Rio. A gente não tem ideia de quantos tem, irmão. Hoje popularizou de tal forma, até porque pelo boom da internet, né, também, popularizou o estilo de uma forma muito grande, e aí hoje tem pulverizado muitos comediantes pelo Brasil uma inteiro. árvore, cai 5 advogados, 2 publicitários e uns 7 comediantes. É isso. Bem por aí. Mas naquela época tinha... Então todo mundo se conhecia, saca? Aquela coisa de todo mundo se conhecia ou já ouviu falar. Já ouvi falar. Alguém tá começando agora, porque começa agora, aí fazia o texto, a gente achava legal, aí os comediantes comentavam entre si, e em algum momento chegava, pô, fulano fala sobre isso e aquilo, e é legal, tem um texto bacana. Então você já ouvia falar dele de alguma forma. Hoje eu não sei mais quem tá. Eu já não consigo mais acompanhar, não tem mais como. Você dobrar a esquina ali, você acha alguém novo fazendo comédia. O que é bom, tá? Não é ruim, não. Pelo contrário. Quanto mais popularizar, quanto mais gente estiver fazendo, ótimo. E quanto mais gente boa estiver fazendo, melhor ainda.
Então eu comecei assim, eu vi, na época eu nem acompanhava stand-up, eu nem sabia o que era stand-up. Eu trabalhava como técnico de informática, como eu falei, numa escola. E aí eu vi um concurso na página do Rafinha Bastos. Sim. Que ele fez, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até a Maomé. Aí era a edição 2. E aí eu descobri que ele tinha feito um outro concurso, onde ele revelou, por exemplo, o Murilo Couto, que foi quem ganhou o primeiro concurso dele. Então, o Murilo Couto, ele, começou, assim, a carreira dele, vamos dizer assim, de stand-up na Vera mesmo, depois desse concurso. Que o nome dele popularizou, ele começou a fazer, foi para São Paulo, começou a fazer em Pé na Rede, enfim. Isso já era 2006 por ali ou ainda era 2005? Por aí. Já era Não vou te dar depois, uma né? data precisa, porque eu não tenho, não. Eu vou falar de 2008 para frente, que é quando eu cheguei. Tá. Antes Isso era tudo disso, mato. antes disso era tudo mato, cara. E aí eu vi esse concurso do Rafinha, um amigo meu falou pra mim, e eu acompanhava o Rafinha no Improvável. Ele era mestre de cerimônias do Improvável. Vocês conhecem aquele espetáculo de improviso dos barbichas? Sim. Então, se você pegar os primeiros vídeos lá, o mestre de cerimônias era o Rafinha. Caraca. Então eu acompanhava o Rafinha daí, eu conheci ele daí. Eu não sabia que ele fazia stand-up, não via CQC na época, olha que doideira, também não acompanhava, não via, então não sabia nada. E aí um amigo meu falou, cara, ele tá pedindo pra mandar uns vídeos aqui amadores, com texto próprio, com piada própria, não sei o que e tal. Pô, vamos participar desse concurso, meu amigo falou. Falei, cara, vamos fazer sim e tal, não sei o quê. Aí gravei o vídeo, mandei pra ele e ganhei o concurso. Ganhei eu e a Melmar. Fui eu e a Melmar. Caramba. Foi que a Melmar era de São Paulo já, e eu do Rio, ele selecionou os dois. Aí o prêmio era ir lá pra São Paulo pra assistir a Arte do Insulto, que ele tava voltando com o espetáculo Arte do Insulto. Top. Na época ele já tinha gravado a Arte do Insulto, só que ele não gostou da gravação, e aí ele regravou quando lançou o Comedians. Mas isso foi antes do Comedians, antes de ter Comedy Club. Não tinha Comedy Club, né? Que hoje já é um conceito mais conhecido, Sim, mas na época sim. não tinha Comedy Club. Só pra situar, a gente tá falando da época que a gente falava cada show o que era stand-up. Galera, não vamos contar piada de papagaio, não vamos contar piada de loura, Não tem a recolhido aqui. Não tem, é piada que a gente escreve, a gente acha que é engraçado, vocês têm que rir. Explicava cada show. E aí eu mandei o vídeo e tal, ele gostou e eu fui pra lá pra São Paulo, com tudo pago, o que é raro, né? Pô, porque maneiríssimo. é um judeu. Sacanagem. Maravilhoso. Aí eu fui lá pra São Paulo e tal, e aí eu assisti o Arte do Insulto. Era pra eu assistir só um espetáculo lá no Teatro Frei Caneca. Só que aí, na parte da tarde, o empresário dele, né, o Ítalo Gusso, até então um empresário dele, que até se tornou sócio depois do Comédia, mas enfim, ele me ligou e falou, cara, o Rafinha vai fazer um outro show numa outra cidade, que é depois de Santo André, que eu não lembro qual era a cidade agora. Ele vai fazer lá, você quer ir com a gente? Falei, óbvio. claro, óbvio. Se eu pudesse dormir de conchinha com ele, eu dormia, pô. Tô achando que eu queria assistir o show do cara, tá Cara, maluco? foi incrível. Porque eu falei, eu sou de Inhaúma, técnico de informática, nunca tive contato com arte, com artista, com nada, saca? Então, eu ali vi um cara que eu admiro pra caramba na minha frente, sentado na escada, me esperando pra ir pra um show. Tipo assim, eu achei aquilo foi pra mim, foi... Então, o meu primeiro impacto já foi meio tipo, uau, sabe? E aí a gente foi lá pro show lá e tal, e aí eu ri pra caramba, eu lembro que eu ri muito. Foi o primeiro show de stand-up que eu vi na vida, foi a Arte do Insulto. Eu ri de barriga doer, nossa, eu ri muito do espetáculo. Eu falei, cara, que incrível, que incrível. E, cara, foi uma parada. Ele chegou de carro, a gente entrou, foi pro camarim, ele trocou a blusa, botou a blusa que ele usa pro show lá, entrou no palco, fez o show, saiu, trocou de blusa de novo. E foi embora. Foi embora. Eu falei, caraca, e tá indo pra outro show. Eu falei, cara, eu quero fazer isso da minha vida. É isso que eu quero. Muito maneiro, eu quero fazer isso da minha vida mesmo. Caraca, tá louco, eu quero muito fazer isso da minha vida. E aí ele nesse teatro que era pra eu assistir, lá no Frei Caneca, e no camarim, a gente tava lá no camarim, e aí ele deitou assim no sofazinho que tinha lá. Uns Aí 5 sofás, pelo menos, né? Porque ele é alto não, pra um caralho. sofazinho só. Não, camarimzinho. Aí sentou lá. Aí falou assim, Léo, conta o teu texto aí pra mim. Eu falei, caraca, eu vou fazer o texto que eu escrevi pro Rafinha Bastos ali, pessoalmente na frente. Aí eu fiz, ele falou, cara, muda isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele foi dando umas pontuadinhas. Aí eu já me liguei e falei, pô, olha só. Tem técnica por trás, tá vendo? Tem alguma coisa por trás. Então, no meu primeiro contato, eu já tive isso.
O que fez toda a diferença pra mim na frente. E aí eu fiquei, pô, ali um deslumbre total de, caraca, eu tô fazendo pro meu ídolo